Licitações nas estatais, vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema? Bastante gente me perguntou bastante coisa. Pessoal, colegas consultores, colegas que também atendem outras empresas, como eu comecei a falar um pouquinho sobre isso aqui no Instagram, vieram com algumas dúvidas bastante interessantes e eu quero trazer bastante coisa para vocês. Por quê? Primeiro eu vou esclarecer que as licitações das estatais, elas são ligeiramente diferentes do que acontece nas licitações da administração direta. Isso acontece porque desde 2016 existe o Estatuto das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, e esse estatuto ele trouxe, dentre muitas outras questões de governança, enfim, muitas outras questões das estatais, a forma de fazer licitações. Ainda na vigência da antiga Lei 8666 de 93, que era a Lei Geral de Licitações, quando foi editado o Estatuto das Estatais, houve essa mudança ali de entendimento. Por quê? Porque as estatais elas estão inseridas de forma geral no mercado econômico, no mercado competitivo. E é muito difícil uma empresa ter competitividade adequada, competir com o mercado privado, se ela seguisse toda aquela burocracia, os prazos principalmente, toda uma outra gama de questões ali que a 8666 trazia. Gente, eu me embolo toda vez que eu falar esse nome, 8666. Então, né, devido a esse entendimento, acabou que veio o Estatuto Novo, veio a lei, né, dentro dessa lei veio como que é feita a licitação nas estatais. Então, esse estatuto ele trouxe, entre outras coisas, que cada estatal vai fazer o seu regulamento também. Cada estatal ela tem um regulamento próprio, que não pode fugir do que está definido na lei, mas que faz algumas especificidades, né? O que muda para você que é empresário, que é empresária, que quer participar de licitação nas estatais? Você precisa conhecer o processo? É claro que precisa, né? Só que você não precisa decorar aquela lei toda também, mas você tem que ter atenção a alguns pontos. Bom, o edital de qualquer licitação, seja de estatal ou não, ele já vai trazer bastante definições sobre o que você precisa para participar daquela licitação específica e não ter nenhum problema. Então, uma leitura bem cuidadosa do edital, em geral, já te deixa bem preparado para aquela licitação específica. Bom, para não ficar muito longo por aqui, vou resumir. Estatal tem lei própria, que chama Estatuto das Estatais, desde 2016. O fato da gente ter uma lei nova de licitações não derrubou isso, tá? Ele não revogou de forma nenhuma a 13.303, que é a lei das estatais. Cada estatal em si tem que fazer um regulamento que ele vai falar muito mais sobre a parte, inclusive, operacional de como que vai ser feita a licitação dentro daquela estatal. Você não precisa conhecer todos os regulamentos de todas as estatais, mas é muito interessante que você conheça, principalmente, o regulamento daquelas estatais que você pretende atender mais fortemente, né, com mais recorrência. Por exemplo, ontem chegou uma colega que está começando a aprender sobre licitações e ela estava fazendo o cadastro na Petronect, que é o portal de licitações que a Petrobras utiliza. Ela utiliza um portal próprio e a gente estava ali trocando uma ideia sobre como fazer isso. As estatais têm algumas diferenças na parte de negociação. Os próprios portais têm algumas diferenças de cadastro, às vezes. O portal da Petrobras, o Petronect, é um portal bastante rigoroso no cadastro, às vezes até demora para você ter resposta sobre seu cadastro. Então, se você esperar receber um edital legal para poder se cadastrar, pode ser que não dê tempo. Os prazos, a comunicação, várias questões ali são diferentes. Sabe o que é muito legal também? Por exemplo, a questão de compliance ali, de você assinar termos de due diligence, enfim, coisas desse tipo, é bastante forte nas estatais. E são coisas que geralmente na administração direta a gente não vê. Então, quanto mais a sua empresa tiver uma estrutura de conformidade, gente, fugiu totalmente a hora que estava gravando o vídeo aqui, era de conformidade que eu estava falando, mas segue o fio. Não são todas as estatais que têm portais próprios. Muitas estatais usam os portais, inclusive, dos seus estados. Por exemplo, aqui em Santa Catarina nós temos o Compras SC, tem o portal do Banrisul lá no Rio Grande do Sul. Então, tem muitos estados que têm, né, seus portais próprios. As estatais podem usar diversos outros portais que não portais próprios. Por exemplo, quando eu trabalhava numa estatal, nós usávamos o Comprasnet, o Comprasgov, mesmo depois da edição da nova lei das estatais. Então, quer dizer que você consegue pesquisar os editais nesses portais que você já conhece. Não, no PNCP, como elas não são obrigadas a publicar, você não pode ser que não ache, geralmente não vai achar,
Mas os portais de transparência ali, elas acabam tendo que colocar suas informações também. Nos portais das próprias estatais, elas têm que divulgar os editais. E nos portais que elas utilizam. Então, vê qual estatal que você gosta, que é da sua região, que você acha mais legal. Descobre que portal que ela utiliza para você poder pesquisar ali dentro. E eu sei que ficou grande. É porque tem tanta coisa sobre esse assunto, eu quis dar uma pinceladinha em algumas questões ali, né? Sobre por que ela existe, por que existe essa diferença, sobre você saber que existe questões ali de compliance que são legais, que dependendo, né, da sua estrutura da sua empresa, você em algum momento pode implantar isso, é bem legal. De você saber onde nos portais que você procura ali para conseguir encontrar os editais. Mas mais importante que isso, lembra de ler sempre o edital inteiro, lembra de participar sempre com segurança. Não brinca com a saúde financeira da sua empresa. Se você for participar de uma licitação, ganhar e não cumprir direito, vai dar ruim para você. Então não faz besteira não, tá? A gente está aqui para te ensinar, para te ajudar, para te acolher. Se você não quer fazer, contrata alguém que saiba, a gente está aqui para isso, para fazer isso por você. Se você quer aprender direito, nós também podemos te ensinar. Se você quer só ficar aprendendo de graça, nosso conteúdo está aí para você brincar bastante, tá bom? Não esquece de me seguir.